Olá a todos, eu sou o professor Vanderlei Dantas dos Santos, eu sou professor de Bioquímica de Plantas no Departamento de Bioquímica e eu atuo como pesquisador no Bioplan, Laboratório de Bioquímica de Plantas. No nosso laboratório, nós fazemos uma pesquisa voltada à elucidação dos mecanismos de ação de aleloquímicos. Essa é a base da nossa pesquisa. Claro que eu vou mostrar que existem várias pesquisas que emergem dessa pesquisa básica, né? Então, o Oswaldo Ferrarese Filho, que foi o criador desse laboratório, junto com a sua esposa, Maria de Lourdes Ferrarese, os dois montaram esse laboratório de bioquímica de plantas, né, inaugurando essa linha de pesquisa no Departamento de Bioquímica, lá nos anos 90. E eles começaram investigando, né, era até o projeto de doutorado da Lourdes, investigando o fenômeno da alelopatia provocada pelo ácido ferúlico. O ácido ferúlico é um composto que faz parte da parede celular, principalmente das gramíneas, né? Plantas como milho, arroz, cana-de-açúcar. E como eles produzem em alta concentração, esses compostos acabam contaminando o solo, seja durante a vida da planta por lixiviação das folhas, apodrecimento das partes das plantas quando elas morrem. Eles vão contaminando o solo e podem chegar até concentrações tipo 10 milimolar de ácido ferúlico. O fato é que algumas plantas são capazes de capturar esse ácido ferúlico, não só o ácido ferúlico, são vários compostos relacionados como ácido paracumárico, também muito presente na parede celular, e outros ácidos hidroxinâmicos, ácido cafeico, ácido sinápico, etc. Esses compostos são capturados ativamente, isso foi uma das revelações da tese da Lourdes, são capturados ativamente por enzimas, por plantas que estão nas circunvizinhanças ali, na comunidade onde aquela gramínea está instalada. Isso faz com que essa planta seja meio que intoxicada por esses compostos, né? No final das contas, o que ocorre é uma redução na velocidade de crescimento, um aumento no teor de lignina. A lignina é um composto muito importante para a planta, ela que forma as estruturas esqueléticas de resistência mecânica e também de proteção contra ataque de patógenos, estresses abióticos, etc. Mas produzida em um momento inadequado, por exemplo, quando a planta está germinando, uma plântula muito jovem, isso vai acabar reduzindo a competitividade dela com as plantas vizinhas. Então, a planta alelopática acaba se beneficiando desse processo porque ela cresce mais rapidamente do que a planta que está intoxicada e ela acaba ganhando a competição por luz, espaço, nutrientes, etc., né? E esse fenômeno da alelopatia ele é muito interessante, né? Então, de uma forma mais geral, a gente compreende a alelopatia como um dos mecanismos de comunicação que as plantas exercem com o seu meio, né? Então, por exemplo, quando a planta quer atrair um inseto para fazer a polinização da sua flor, ela vai utilizar lá certas moléculas, né? Inclusive coloridas, né? Que vão tornar a flor atraente para o inseto que vai acabar levando o pólen dela para outra flor, de outra planta, etc. Mas esse fenômeno chega a ficar muito mais complexo. Por exemplo, na África, nos anos 90, teve um fenômeno de repente, numa seca muito ferrenha, apareceram muitos antílopes mortos. Só que os antílopes, tipicamente, eles comem a folha de uma acácia típica da região lá. E eles não entendiam muito bem por que os antílopes estavam morrendo, sendo que, claro, estava havendo uma seca, mas as acácias ainda estavam verdejando, porque elas têm raízes mais profundas e elas estavam conseguindo sobreviver. E os estudos acabaram levando à descoberta de que essas plantas, quando são predadas pelos antílopes, pelas girafas, por elefantes, vários animais que comem as folhas delas, elas acabam percebendo a predação e produzindo um composto fenólico que torna a folha indigestível, ela torna a folha marrenta, né? Tipo um caqui marrento, você acaba não conseguindo comer. Os antílopes, eles continuam comendo, mesmo com essa dificuldade, porque eles não tinham mais, né, o que comer devido à seca. E isso acabava gerando uma indigestão e a morte desses milhares de antílopes lá. Mas o mais interessante foi descobrir que
mesmo plantas que não estavam sendo predadas começavam a produzir esses compostos fenólicos também para evitar a predação. E aí, com o passar da investigação, foi descobrindo que, na verdade, a planta que estava sendo predada, ela produzia um hormônio gasoso, que é o etileno, que quando atingia outras plantas, ou até outras partes da mesma planta, ela avisava a planta que ela estava vendo a predação e essa planta começava a produzir, então, esses compostos fenólicos que vão refrear aí a gana dos predadores, né? Então é muito interessante a gente observar esse nível de sofisticação na comunicação entre as plantas, né? Porque a lelopatia, como a gente falou, né, a interação da planta com o inseto, com o disseminador, aquele animal que vai comer o fruto e levar a semente para outros lugares, essa comunicação da planta com simbiontes, a soja, por exemplo, né? Ela faz uma associação com a rizóbio e esse processo já é bem conhecido, é bem complexo. Existe a secreção de vários compostos diferentes para que a raiz da soja garanta que quem vai infectar, né? Quem vai entrar ali na raiz seja realmente a rizóbio, não outras bactérias que sejam patogênicas, né? Então, todo esse processo de comunicação da planta com outras plantas e com outros organismos é estudado nessa linha da alelopatia. Então, a partir desses estudos, a gente começou a descobrir algumas coisas. Por exemplo, se eu pegar esse composto, né, esses compostos que induzem lignificação e colocar eles numa planta muito jovem, numa plântula, ela vai sofrer e vai ter esse problema da competitividade. Mas o que acontece se eu pegar esse composto e aplicar ele numa planta que já está instalada, né? Uma planta vegetativa ou até no estágio reprodutivo lá? Digamos uma planta de interesse agrícola, como a soja. Então o que acontece, que a gente descobriu, é que a gente pode induzir a planta a produzir mais lignina e se tornar mais resistente a esse composto, né? Esses compostos que induzem lignificação e colocar eles numa planta muito jovem, numa plântula, ela vai sofrer e vai ter esse problema da competitividade. Mas o que acontece se eu pegar esse composto e aplicar ele numa planta que já está instalada, né? Uma planta vegetativa ou até no estágio reprodutivo lá? Digamos uma planta de interesse agrícola, como a soja. Então o que acontece, que a gente descobriu, é que a gente pode induzir a planta a produzir mais lignina e se tornar mais resistente, né? Ela fica menos suscetível ao tombamento, que é um fenômeno que acontece quando a planta, pela competição, né, do processo de cultivo agrícola adensado, ela começa a crescer mais para tentar superar o sombreamento das plantas vizinhas. E ela acaba ficando meio compridona. Quando vem uma tempestade com vento, ela acaba deitando, né? Isso aproxima as vagens do chão, que traz umidade, aumenta a infecção por fungos, vários problemas. A gente descobriu que se a gente aplicar esses compostos que induzem lignificação em plantas já adultas, elas aumentam a lignificação em torno de 20% a 30% no caule e evita, portanto, a suscetibilidade ao tombamento. Além disso, ela também vai induzir lignificação nas folhas, induzir lignificação nas vagens, protegendo a planta contra o ataque de insetos, né? Afídeos, etc., que podem prejudicar a produtividade. Mas o mais legal, elas também aumentam a lignina na semente da soja. E quando você tem um aumento de lignina no tegumento da semente da soja, isso ajuda muito a preservar a semente durante os processos de colheita mecânica, armazenamento, né? Processo que a semente, imagina, ela fica naqueles silos de 15 metros de altura e ela sofre uma grande pressão das outras sementes que estão por cima dela, né? E passar por todas aquelas esteiras e hélices e parafusos que levam a semente de um lado para o outro, tudo isso torna ela suscetível a sofrer algum dano mecânico. Essas sementes mais resistentes, mais lignificadas, elas conseguem superar esses estresses mecânicos e, portanto, serem conservadas por mais tempo, não só do processo mecânico, mas também dos processos biológicos. Nós armazenamos sementes por cerca de 2 anos e nós vimos que as sementes que tinham sido tratadas com esses indutores de lignificação, elas conseguiam se manter preservadas e germinando por muito mais tempo, né?
Outro fenômeno que a gente descobriu também é que existem alguns compostos aleloquímicos que reduzem a lignificação. Então, a gente aplicou esses compostos em plantas como cana-de-açúcar, mas também braquiária, aplicamos em soja, aplicamos em milho, aplicamos uma variedade de cultivares, de culturas diferentes, para avaliar se a gente conseguiria ter um aumento da sacarificação do resíduo lignocelulósico dessas plantas. Deixa eu explicar. Quando a gente faz etanol, né, no Brasil, vocês sabem que o Brasil é um pioneiro na produção de etanol. O Brasil inventou praticamente a indústria do etanol. Nós somos, né, um país tradicionalmente cultivador de cana desde dos tempos da escravidão, lá desde os tempos da descoberta do nosso país, praticamente a gente cultiva cana de açúcar aqui. Fomos um monopólio na produção de açúcar durante muito tempo. Isso acabou levando, no início do século passado, né, nos anos 20 do século 20, as primeiras usinas de etanol, né, a partir da produção de cachaça. Nós descobrimos que a gente poderia destilar a cachaça e fazer etanol mais puro, né, etanol até anidro, né, até sem nenhum resíduo de água. E com a invenção do automóvel nessa época, né, no início do século passado, o motor que o Henry Ford tinha criado para os carros, ele na verdade era para funcionar etanol, ainda não tinha sido descoberto a gasolina, né? Talvez vocês tenham assistido aquele filme There Will Be Blood, que conta a história da descoberta do petróleo nos Estados Unidos. Então, aquilo substitui o álcool por petróleo, né? A descoberta que existe petróleo em abundância por várias regiões do planeta torna a gasolina mais prática, mais barata de usar do que o etanol. Mas aqui no Brasil, nos anos 20, os grandes usineiros lá do Nordeste, eles já produziam etanol para alimentar os seus próprios carros. E nos anos 80, nós tivemos a guerra do Yom Kippur, que é uma guerra entre Israel e os países árabes ali da região, que acabou levando a OPEP, que é a associação entre os países que produzem petróleo, a fazer uma restrição na venda de petróleo para o Ocidente, né? Os Estados Unidos resolveu ajudar Israel e se colocou contra os países árabes nessa guerra, e os países árabes falaram: bom, então não vamos vender mais petróleo para vocês. E o petróleo disparou de preço, no Brasil inclusive. E aí, com essa disparada do preço do petróleo no Brasil, o governo resolveu, a partir de um artigo muito importante publicado na Science pelo José Goldenberg, que ainda é um pesquisador, um professor muito importante no nosso país, ele demonstrou, né, no seu paper, que era possível produzir etanol a partir da cana e substituir a gasolina, pelo menos parcialmente. E isso deu origem ao programa Proálcool, que levou o Brasil a se tornar o maior produtor de etanol do mundo, né? Nos anos 80, a produção de carros a etanol e tal não eram muito bons na época, mas com a evolução da tecnologia nós começamos a produzir carros flex, que tornaram possível escolher entre carros a gasolina e carros flex. O Brasil hoje ainda é o país mais autossuficiente na produção de etanol, tá? Eu tive alguns países fora do Brasil e é muito interessante, assim, quando eles colocam 10% de etanol na gasolina, eles já não chamam mais de gasolina, é E10. Aqui no Brasil, no posto de gasolina, não tem gasolina, né? Eu tive até a oportunidade de falar sobre isso numa palestra na Inglaterra, dizendo, no Brasil, quando você chama, a gente chama de posto de gasolina, mas toda a gasolina nossa tem 25% pelo menos de etanol. Então, né, toda a gasolina é E25. E nós temos etanol puro, nós temos E100, né, nos postos de gasolina, que pode ser utilizado quando as questões climáticas e tal tornam o etanol mais vantajoso do que o uso da gasolina e assim por diante. Mais uma revolução que está acontecendo no país nesse momento, que pouca gente sabe, é que a Shell, junto com a Cosan, que é a maior associação de usinas do Brasil, eles se associaram para criar a Raízen. A Raízen é uma indústria que estava focada em desenvolver o etanol de segunda geração. O que é o etanol de segunda geração? A gente não percebe, mas depois que você tira o caldo da cana, que é aquela parte doce da cana que nós vamos fermentar e fazer álcool, sobra o bagaço. Esse bagaço é principalmente feito de açúcar. Só que é um tipo de açúcar polimerizado, a celulose, as hemiceluloses, né? Que são açúcares que estão numa forma ligados um no outro para fazer aquela estrutura
né, aquela matéria estrutural que sustenta a cana, mas se você usar enzimas para quebrar esses açúcares, eles são fermentáveis também. E você pode produzir etanol de segunda geração. Então, no nosso laboratório, a gente começou a desenvolver essa tecnologia desses inibidores de lignina para ver se a gente conseguia aumentar a suscetibilidade desse bagaço a enzimas e aumentar a produtividade do etanol de segunda geração. Então, nós fizemos uma parceria com a Raízen e nós fizemos um experimento que está correndo desde 2022, terminando agora, 2024, porque a cana leva um ano para crescer, né? Então tem todo um processo. Depois nós fizemos os testes para ver se validava no laboratório, né, que tinha havido um aumento na sacarificação, e agora a própria Raízen está respaldando nossos resultados com experimentos dentro da indústria. Então a gente vai poder contribuir aí com o aumento da eficiência desse processo de produção do etanol de segunda geração, legal, utilizando compostos alelopáticos, né, que decorrem aí da iniciativa do Oswaldo e da Lourdes Ferrarese, que começaram isso lá nos anos 90. Então você vê, eu estou trazendo isso para falar da importância que você fazer instituições de longo prazo, pesquisas persistentes, que tenham uma visão de aplicação, né? A gente faz pesquisa básica, tá? Nosso objetivo principal é entender como as coisas funcionam, mas a gente sempre está de olho em alguma coisa que possa servir para ajudar o nosso produtor rural, um indutor de lignina, um inibidor de lignina, alguma coisa que estimule o crescimento das plantas, né? Então, em cada processo desse, a gente tenta criar uma startup ou se vincular a uma empresa como a Raízen, como a Forte Green, como o Instituto Terra e Água, onde a gente também tem experimentos de aceleração de crescimento de mudas. Tá? A gente descobriu que alguns compostos podem aumentar em até 4 vezes a velocidade que uma muda de árvore cresce, e assim a gente consegue reduzir os custos e aumentar a produtividade desse setor. Né? E por que é muito importante a gente pensar nessa questão tecnológica? Porque a tecnologia ela gera muita riqueza, né? O país ele pode vender commodities como soja, né, como minério de ferro, e tudo isso é muito importante para a nossa economia. Mas quando a gente produz uma tecnologia nova que ninguém tem, isso por algum tempo vira um monopólio, e isso traz muito valor agregado para esses produtos. Então, se você vender, por exemplo, um novo herbicida, esse valor desse herbicida é muito grande para quem precisa usá-lo, né? Isso acaba levando, então, a que haja uma transferência de divisas muito grande para o país. E isso é importante porque a ciência é muito cara, né? Fazer ciência é um processo caro. E o Brasil faz um investimento muito baixo em pesquisa, o nosso estado faz um investimento muito baixo em pesquisa. A gente tem muita dificuldade de acessar recursos da Fundação Araucária, do CNPq, para continuar fazendo nossas pesquisas. Então, uma forma de viabilizar a pesquisa científica básica, né, e a formação de novos doutores, novos pesquisadores, é a gente fazer associações com empresas como essas que eu falei para vocês, através de produtos que possam levar riqueza, né, para produzir riqueza, ajudar a nossa comunidade, a fim da gente poder financiar a própria ciência e a formação de mais pesquisadores. Né? Com o tempo, eu acredito que o Brasil vai se tornar um país que vai valorizar mais a pesquisa científica justamente por essa descoberta, né, que os países de primeiro mundo já fizeram, de que é muito importante você desenvolver tecnologia, você está à frente da tecnologia. E o Brasil, como está à frente dessas tecnologias agrícolas e de etanol de segunda geração, é importante a gente investir também nesse setor. Então, basicamente, é isso que eu queria contar para vocês. A gente tem muito mais projetos de pesquisa em andamento. Nós estamos também investindo no desenvolvimento de novos herbicidas. Um herbicida de segunda geração, que a gente chama que herbicidas que sejam capazes de controlar plantas invasoras, né? A perda de produtividade devido à presença de plantas daninhas pode chegar a 80% numa lavoura. E o glifosato, que é o grande herbicida utilizado hoje na agricultura, ele está tendo vários problemas, porque ele deixa um resíduo chamado AMPA, que está contaminando lagos, está contaminando rios. No Rio Amazonas, nós temos contaminação com o AMPA, que é um composto que deriva do glifosato e depois não degrada mais. Isso causa bioacumulação e vai ter problemas de toda a cadeia alimentar, né?
Então é muito importante que a gente continue desenvolvendo novos herbicidas e cada vez herbicidas que sejam mais sustentáveis, herbicidas que possam ser completamente mineralizados pela planta e pelo solo, né, depois que eles são aplicados e fazem a função dele, e também utilizando algumas outras tecnologias novas, como matrizes de liberação lenta, que permite que você tenha uma molécula biodegradável, mas que persistentemente esteja ali, né, fazendo o seu papel, controlando as plantas daninhas, mas depois ela desapareça e não deixe resíduos nem para o meio ambiente, nem para os animais que vão se alimentar dessa planta, sejam os animais da pecuária, ou seja, nós mesmos, né, como consumidores dessas plantas. Então, existem várias linhas de pesquisa no laboratório. Eu achei interessante conversar com vocês, contar para vocês um pouquinho dessa história e dizer que nós estamos à disposição, né? Temos um grande número de pesquisadores no laboratório. Nesse momento, provavelmente uns 30 pesquisadores em nível de mestrado, doutorado, graduação, né? Temos bastante alunos que fazem iniciação científica, iniciação tecnológica, fazem as suas monografias de conclusão de curso, se vinculando a esses projetos e esses alunos de pós-graduação, e é uma tecnologia nova que ninguém tem. Isso por algum tempo vira um monopólio, e isso traz muito valor agregado para esses produtos. Então, se você vender, por exemplo, um novo herbicida, esse valor desse herbicida é muito grande para quem precisa usá-lo, né? Isso acaba levando, então, a que haja uma transferência de divisas muito grande para o país. E isso é importante porque a ciência é muito cara, né? Fazer ciência é um processo caro. E o Brasil faz um investimento muito baixo em pesquisa, o nosso estado faz um investimento muito baixo em pesquisa. A gente tem muita dificuldade de acessar recursos da Fundação Araucária, do CNPq, para continuar fazendo nossas pesquisas. Então, uma forma de viabilizar a pesquisa científica básica, né, e a formação de novos doutores, novos pesquisadores, é a gente fazer associações com empresas como essas que eu falei para vocês, através de produtos que possam levar riqueza, né, para produzir riqueza, ajudar a nossa comunidade, a fim da gente poder financiar a própria ciência e a formação de mais pesquisadores, né? Com o tempo, eu acredito que o Brasil vai se tornar um país que vai valorizar mais a pesquisa científica justamente por essa descoberta, né, que os países de primeiro mundo já fizeram, de que é muito importante você desenvolver tecnologia, você está à frente da tecnologia. E o Brasil, como está à frente dessas tecnologias agrícolas e de etanol de segunda geração, é importante a gente investir também nesse setor. Então, basicamente, é isso que eu queria contar para vocês. A gente tem muito mais projetos de pesquisa em andamento. Nós estamos também investindo no desenvolvimento de novos herbicidas. Um herbicida de segunda geração, que a gente chama, que herbicidas que sejam capazes de controlar plantas invasoras, né? A perda de produtividade devido à presença de plantas daninhas pode chegar a 80% numa lavoura. E o glifosato, que é o grande herbicida utilizado hoje na agricultura, ele está tendo vários problemas, porque ele deixa um resíduo chamado AMPA, que está contaminando lagos, está contaminando rios. No Rio Amazonas, nós temos contaminação com o AMPA, que é um composto que deriva do glifosato e depois não degrada mais. Isso causa bioacumulação e vai ter problemas de toda a cadeia alimentar, né? Então é muito importante que a gente continue desenvolvendo novos herbicidas e cada vez herbicidas que sejam mais sustentáveis, herbicidas que possam ser completamente mineralizados pela planta e pelo solo, né, depois que eles são aplicados e fazem a função dele, e também utilizando algumas outras tecnologias novas, como matrizes de liberação lenta, que permite que você tenha uma molécula biodegradável, mas que persistentemente esteja ali, né, fazendo o seu papel, controlando as plantas daninhas, mas depois ela desapareça e não deixe resíduos nem para o meio ambiente, nem para os animais que vão se alimentar dessa planta, sejam os animais da pecuária, ou seja, nós mesmos, né, como consumidores dessas plantas. Então, existem várias linhas de pesquisa no laboratório. Eu achei interessante conversar com vocês, contar para vocês um pouquinho dessa história, e dizer que nós estamos à disposição, né? Temos um grande número de pesquisadores no laboratório. Nesse momento, provavelmente uns 30 pesquisadores em nível de mestrado, doutorado,
graduação, né? Temos bastante alunos que fazem iniciação científica, iniciação tecnológica, fazem as suas monografias de conclusão de curso, se vinculando a esses projetos e esses alunos de pós-graduação e aos professores que estão lá. Então hoje nós somos o Oswaldo Ferrarese Filho, que é aposentado, mas ainda continua sendo o líder do nosso grupo, eu, Vanderlei Dantas dos Santos, o Rogério Marchiosi e o Rodrigo Polimene Constantini, que se associou. Ele é de um grupo que também trabalha com bioquímica de plantas no departamento, e hoje a gente trabalha em alta sintonia, né? Logo mais, agora tivemos alguns concursos, nós teremos novos professores, né, que vão ser selecionados aí e que vão fazer parte desse grupo. Mas além desses professores diretamente ligados ao núcleo do Bioplan, nós também temos vários outros professores do departamento, né? Temos vários outros professores do departamento que colaboram conosco, como o professor Marco Aurélio Schuller, né? Vários professores do departamento que realmente nos ajudam a conseguir essa produção bastante relevante que a gente tem tido nos últimos anos aí. Então, muito obrigado. Fico à disposição de vocês, caso queiram conversar comigo, né? Meu e-mail é wdsantos@uem.br e vocês têm total liberdade para nos procurar, conhecer o laboratório, ver como é que a gente faz essas pesquisas na prática, né? Aprender um pouco mais sobre fisiologia de plantas e todo o seu papel importante aí na agricultura. E é isso, tá bom? Muito obrigado.